Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos divinas. Bem-vinda e bem-vindo à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar num texto bíblico que é, assim, ao mesmo tempo poético e brutalmente honesto. O capítulo 9 do livro de Oséias. Esse é um texto que não mede palavras. Se alguém procura uma leitura, digamos, leve e reconfortante, talvez não seja aqui. Exato. Mas para quem quer entender as consequências viscerais da quebra de uma aliança, nossa, é um material riquíssimo. Com certeza. Temos em mãos o texto bíblico e um comentário muito aprofundado do Robert B. Chisholm, que ajuda a gente a navegar por umas imagens bem difíceis, né? Ajuda muito. E a nossa missão hoje é quase como fazer uma autópsia do colapso de uma nação. Vamos investigar como a traição espiritual levou primeiro a um colapso social e, por fim, a uma perda total de identidade. É uma verdadeira tragédia em 3 atos. Está tudo ali, em Oséias 9. Uma ótima forma de colocar. E o primeiro ato dessa tragédia já começa de um jeito que desconcerta a gente, né? Com uma ordem para parar de festejar. Exatamente. O capítulo abre com um comando chocante. Não se alegre, Israel, nem exulte como os outros povos. Isso vai contra tudo que a gente imagina sobre celebração, gratidão, porque proibia a alegria, especialmente na colheita, que era para ser um tempo de festa. A chave está na segunda parte do versículo. A alegria deles estava, corrompida na sua origem. O texto diz que eles amaram o salário de prostituição em todas as eiras de trigo. A imagem é fortíssima. Nossa, é muito forte. Eles viam a colheita farta não como uma bênção do Deus da aliança, mas como um pagamento de um amante, o deus pagão Baal, a quem eles estavam oferecendo a devoção deles. Então a alegria deles não era gratidão, era uma transação comercial com um ídolo. Isso. Eles estavam, na prática, celebrando a própria infidelidade. É como se estivessem brindando com um presente que ganharam de um amante, bem na frente do cônjuge traído. Exatamente essa imagem. E é por isso que a punição que vem logo em seguida é tão precisa, tão irônica. Sim. O profeta diz: a eira e o lagar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará. A própria fonte da alegria errada deles vai ser removida. Não é uma punição aleatória, então? De jeito nenhum. É uma consequência direta e pedagógica. É como se Deus estivesse dizendo: vocês acham que é a Baal que dá o trigo e o vinho? Então vamos ver o que acontece quando a verdadeira fonte fecha a torneira. Uma lógica brutal. E isso me leva à consequência maior que o texto aponta, que é o exílio. Eles não permanecerão na terra do Senhor. E o destino é duplamente simbólico. Efraim voltará para o Egito e na Assíria comerá comida impura. Voltar para o Egito, isso é um retrocesso a tudo que a nação significava, é voltar à escravidão. É um golpe no coração da identidade de Israel. O Egito era o lugar de onde eles foram resgatados para serem um povo livre pertencente a Deus. Claro. Voltar para lá, mesmo que simbolicamente, era anular a história da salvação deles. E a segunda parte é comer comida impura na Assíria. A potência que os dominaria completa o quadro. Faz todo sentido. A terra prometida era santa, um espaço de pureza. Qualquer outra terra era, por definição, impura. Ser forçado a comer ali significava uma contaminação diária, uma perda constante da identidade sagrada. Um exílio físico que representava uma morte espiritual. Perfeito, é isso. E esse exílio espiritual parece que é o tema central do segundo ato dessa tragédia. A punição se aprofunda, né? Sai do campo físico, da fome, e entra no campo do sagrado. Sim, vai muito além. O versículo 4 diz que os sacrifícios deles seriam como pão de pranteadores. Eu li isso e fiquei pensando, que imagem é essa? O que isso significa exatamente? Então, a chave para a gente entender o pão de pranteadores está na lei cerimonial do Antigo Testamento. Certo. Qualquer pessoa que tivesse contato com um cadáver era considerada ritualmente impura por um tempo. Essa pessoa não podia entrar no templo, não podia participar dos rituais. Entendi. O pão comido durante o luto estava associado a essa impureza. Ao usar essa imagem,
Oséias está fazendo uma declaração devastadora. Ele está dizendo que todo o sistema de adoração de Israel se tornou espiritualmente morto. Exato. Seus sacrifícios, suas ofertas, suas festas, tudo estava contaminado pela morte da relação deles com Deus. Eram rituais vazios, inaceitáveis. Uau! Então Deus não está só dizendo não quero suas ofertas, ele está dizendo suas ofertas me contaminam. É um nível de rejeição muito, muito mais profundo. Muito mais. E o mais impressionante é a reação do povo a essa mensagem. Em vez de, arrependimento, eles partem pro ataque. O profeta é um tolo, o homem de espírito é um louco. Por que essa hostilidade toda contra o mensageiro? Essa reação é um sintoma clássico, né, de uma sociedade que não suporta mais ouvir a verdade. O texto diz que isso acontece por causa da grandeza da tua iniquidade e da tua grande hostilidade. Faz sentido. O profeta é descrito como uma sentinela, um vigia, posicionado para alertar do perigo. Mas em vez de darem ouvidos ao alarme, eles tentam sabotar a sentinela, armando laços para ela. É mais fácil tentar calar a voz que expõe o problema do que enfrentar o problema em si. Exatamente. É a negação em seu estado mais puro. E para mostrar o quão fundo eles caíram, o profeta usa uma referência que, para o ouvinte da época, devia ser um soco no estômago. Ele compara a situação com os dias de Gibeá. Para nós hoje, isso pode não dizer muito, mas o que foi esse episódio? Os dias de Gibeá se referem a uma das histórias mais sombrias, mais depravadas de todo o Antigo Testamento. Está lá no livro de Juízes. Ah, sim. Envolve um crime sexual coletivo de uma brutalidade indescritível que leva a uma guerra civil que quase exterminou uma das 12 tribos de Israel. Nossa. Era o ponto mais baixo da anarquia moral e social daquele período. Então, ao evocar Gibeá, Oséias não está falando só de idolatria. Ele está dizendo, a corrupção de vocês atingiu o mesmo nível de depravação que levou nosso povo à beira da autodestruição no passado. Vocês estão lá de novo. É isso. Ele está tirando a máscara da religiosidade externa e expondo uma podridão moral interna que era comparável ao pior momento da história deles. Isso mostra que a idolatria nunca é só um erro teológico, né? Ela sempre se manifesta em degradação ética, social. Sempre. É o colapso completo do culto e da sociedade. E essa degradação parece atingir o clímax no terceiro e último ato, quando a profecia se volta para o futuro, para a família, para os filhos. O foco se fecha em Efraim. Isso. O nome em si já carrega uma ironia trágica aqui, não é? Uma ironia de partir o coração. O nome Efraim vem de uma raiz hebraica que significa frutífero, ou duplamente frutífero. Sim, um nome de bênção. Exato. Simbolizava a bênção da multiplicação, da prosperidade, o futuro garantido através dos filhos. E é justamente essa identidade que a profecia ataca e inverte. Totalmente. O texto diz, a glória de Efraim voará como um pássaro. E a promessa vira uma maldição. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. A linguagem é brutal. Mesmo que criem seus filhos, eu os privarei deles. Dá-lhes, ó Senhor, o que lhes darás? Dá-lhes um ventre que aborte e seios secos. E aqui surge uma questão que incomoda muito, né? Sim. Essa punição sobre os filhos, que são inocentes, pelos pecados dos pais. Isso não parece cruel demais? Sem dúvida. É uma das passagens mais difíceis de digerir. E a nossa sensibilidade moderna, que é muito individualista, reage com repulsa. Pois é. Mas para entender o texto, a gente precisa entrar na mentalidade da época, que era de solidariedade corporativa. A família, a tribo, a nação eram vistas como uma entidade só. Entendi. O pecado não era isolado. Não era. Era uma contaminação que afetava todo o corpo da nação, incluindo seu futuro. E a maior bênção da aliança era a continuidade através dos filhos. Portanto, a consequência mais terrível da quebra da aliança era a interrupção dessa continuidade. Ou seja, a punição não é tanto sobre Deus atacando crianças, mas sobre a consequência natural de um corpo inteiro que se corrompeu. Exatamente. Ele se torna incapaz de gerar vida saudável. É a esterilidade como resultado da infidelidade. Perfeito. E a ironia se aprofunda ainda mais. Por que Israel se voltou para Baal?
Pela fertilidade. Isso, porque Baal era o deus cananeu, da fertilidade, da chuva, das colheitas dos filhos. Na busca desesperada por fertilidade num ídolo, eles encontraram a esterilidade decretada pelo único Deus que verdadeiramente dá a vida. A fonte falsa de vida, no fim, só gerou morte. É uma forma trágica de dizer que aquilo que você idolatra para ter segurança vai ser a causa da sua destruição. E o capítulo nos lembra que não foi sempre assim. Tem uma memória de um começo bom. O versículo 10 diz: Encontrei Israel como uvas no deserto. Vi os seus pais como as primícias da figueira. Que imagem linda! É linda. É a alegria de um viajante sedento que encontra fruta fresca e doce. Sim. E essa memória torna a traição ainda mais dolorosa. Mostra o deleite inicial de Deus no seu povo. Mas essa relação se corrompeu lá em Baal Peor, um episódio de idolatria e imoralidade logo no início da jornada deles. Ah, sim. A profecia traça uma linha direta daquela primeira grande infidelidade até a situação atual. E a sentença final, no fim do capítulo, é a conclusão lógica de tudo isso. É uma sentença que soa como um veredito judicial e o desabafo de um coração partido, tudo ao mesmo tempo. Por causa da maldade das suas ações, eu os expulsarei da minha casa, não os amarei mais. É muito pessoal. E o verso final. O meu Deus os rejeitará, porque não lhe dão ouvidos, e andarão sem rumo entre as nações. A palavra usada é andarilhos. E essa palavra andarilhos, ou errantes, é carregada de significado. A linguagem de expulsar de casa é a de um marido traído que bane a esposa infiel. A casa é a terra prometida. Claro! A consequência de quebrar a aliança não é a liberdade, como eles talvez imaginassem, mas a perda total de pertencimento. E a alusão mais provável aqui é a Caim. Caim? Sim. Após seu crime, Caim foi condenado por Deus a ser um fugitivo e errante pela terra. Ele perdeu seu lugar, seu lar. Ao chamar Israel de andarilhos, o profeta os está conectando a essa figura. Alguém que por sua rebelião perdeu o rumo e o lar. Então, recapitulando essa autópsia, o que tudo isso significa? Oséias 9 nos mostra essa tragédia em 3 atos. Primeiro, a alegria se torna impossível porque sua fonte é corrupta. Isso. Segundo, a adoração se torna contaminada e a sociedade se volta contra a verdade. E terceiro, a promessa de um futuro, de uma família, se torna vazia e estéril. As imagens são chocantes, mas não são aleatórias. De forma alguma. A mensagem central é que as escolhas têm consequências profundas e as punições descritas estão intrinsecamente ligadas aos pecados cometidos. É uma espécie de justiça poética e terrível. Sim. Israel buscou vida nos ídolos e encontrou morte. Buscou segurança na própria sabedoria e encontrou exílio. Isso nos força a fazer uma pergunta, tanto para eles quanto para nós hoje, né? Com certeza. Qual seria? Onde nós estamos depositando nossa confiança para obter segurança, sustento e um futuro? É uma pergunta que transcende o tempo. Essa ideia de que a fonte falsa de vida, no fim, gera morte. E a gente vê isso hoje de outras formas. A busca por validação nas redes sociais, que muitas vezes leva a um sentimento profundo de solidão. A busca por segurança no acúmulo de bens, que gera uma ansiedade constante de perdê-los. O princípio é o mesmo. Exatamente. O texto nos força a examinar nossas próprias eiras de trigo, sabe? Os lugares onde celebramos nossas conquistas e perguntar: a quem estamos agradecendo? Qual é a verdadeira fonte da nossa alegria? E da nossa segurança. E da nossa segurança. Se a resposta for qualquer coisa que não seja a fonte verdadeira da vida, Oséias 9 adverte que essa fonte um dia vai secar e vai nos deixar vazios. E o capítulo termina com essa imagem poderosa de Israel se tornando andarilho entre as nações porque não deu ouvidos a Deus. Isso nos deixa com um pensamento final para refletir. Sim. Qual é a diferença entre ser um viajante que tem um destino e um propósito, mesmo em meio às dificuldades, e ser um andarilho que está simplesmente perdido, sem direção e sem lar? A resposta, segundo Oséias, parece estar na nossa fidelidade à aliança com aquele que é o nosso verdadeiro lar. Que Deus abençoe todos os ouvintes.